Começa agora a terceira e última parte do programa O Livre com Aline Figueiredo. A palavra está com o Cláudio. Grato, Augusto. Eu queria pedir para a Aline recordar um pouquinho uma história que é fundamental dentro do processo das artes do Estado de Mato Grosso, que é a criação do Museu de Arte e Cultura Popular. Quer dizer, o próprio nome do museu já é um guarda-chuva espetacular, né? E quem estava com ela nesse momento era a doutora Terezinha de Arruda, né? E eu queria que a Aline fizesse um ponto, se você puder, fazer uma ponte entre o Museu de Arte e Cultura Popular e esse projeto da professora Terezinha de fazer um museu ao ar livre no São Gonçalo Beira-Rio. Pois é, essa é uma ideia. Por exemplo, o museu chama-se, são dois nomes inseridos num só, Museu de Arte e de Cultura Popular, né? ED. Então, ela é a arte contemporânea e a cultura popular. E da onde que tiramos exatamente essa ideia, por exemplo? Eu conheço Terezinha Arruda, ela foi minha professora enquanto ela ainda era irmã de caridade. Ela foi irmã durante 18 anos. Ela foi minha professora quando ela era irmã ainda. E aí ela saiu do convento e eu já estava aqui em Cuiabá. Nos encontramos e começamos a fazer esse trabalho em 73. Começamos a criar da onde que íamos tirar, porque quando o Gabriel Novis nos chamou, nós estávamos em Campo Grande, ele chamou e falou, o que o senhor quer? Ele falou, não sei, vocês é que criam o que deverão fazer. Então nós começamos a inventar. E tem o quê? São Gonçalo Beira-Rio, São Gonçalo bem aqui. São Gonçalo, a distância de São Gonçalo da Universidade em São Gonçalo são 4 quilômetros apenas. E o que é o São Gonçalo? São Gonçalo é uma comunidade de pescadores e de ceramistas. É uma comunidade onde moravam as tribos do índio Cochiponé. É uma comunidade onde surgiu Cuiabá. Ali foi assinada a ata de fundação de Cuiabá, em São Gonçalo Beira-Rio. Ali, que o bandeirante chegou, deixavam as canoas de porte maior, os barcos maiores na margem do rio Cuiabá, e entravam com as canoinhas menores no rio Cochipó. E foi encontrar o ouro subindo 35 quilômetros lá na Forquilha, onde hoje é o Cochipó do Ouro, né? Ali. Mas então, quer dizer, São Gonçalo foi assinada a ata, porque inclusive logo que os bandeirantes chegaram, houve um ataque de índios que se não fosse essa saída imediata pelo rio, a expedição de Pascoal Moreira teria naufragado. Então, ali que foi assinada a ata. Então, é uma comunidade onde tem pescador, a turma de baixo são os pescadores, a turma de cima são os ceramistas. E uma iconografia, uma cerâmica formidável. Uma cerâmica que durante quase 200 anos abasteceu cerâmica utilitária, abasteceu todo o Pantanal, rio abaixo, eram lá que tinham pote, as vasilhas, as talhas para água, louça. São Gonçalo serviu, ajudou isso tudo. E é uma comunidade de resistência. É um povinho encardido que está ali, entendeu? Ali ele não sai, ali ele teima, né? Na época da mineração, lá que se plantavam as roças, né? Lá é que tinha o peixe, porque o trabalhador, o escravo negro, não podia, ficava preso na mineração. E então, veja bem, é um reduto cultural formidável São Gonçalo. Está na beira do rio. Ali hoje, por exemplo, tem uma vertente de turística muito forte, tem cultura. Teria tudo para se fazer um museu ecológico, que é a ideia da Terezinha, fazer um museu ecológico. É uma ideia que surgiu, que a gente teve lá desde o começo, que, por exemplo, como era uma cidade, como é uma comunidade de ceramistas, nós podíamos fazer exatamente... Eu tenho um projeto em casa sobre São Gonçalo, uma revitalização de São Gonçalo, onde podia se juntar todos os quintais, todas as frentes, tudo junto, né? Quase não tem muro, de fazer toda uma unidade daquelas casas e ser um ponto de visitação muito incrível, né? Essa é a ideia da Quem Terezinha. poderia financiar isso? Quem deve financiar esse tipo de iniciativa, Aline? Eu acho que a gente deve fazer o empresariado. O Brasil, é difícil, né? Aqui tinha que ter incentivos culturais melhores para as pessoas investirem em arte, né? Por exemplo, agora que nós temos um potencial artístico muito incrível, mas as pessoas ainda tinham que fazer um apelo, e eu vou aproveitar para fazer um apelo aqui, para os arquitetos, para esse pessoal que mexe com... Temos tantos espigões, Cuiabá está espalhada, tem uma área enorme, grandes edifícios.
E por que não tem a obra de arte mato-grossense na entrada desses prédios, né? Pelo menos ali na entrada desses prédios, nas escolas? Tem que ter um olhar mais incisivo em torno disso. Temos galerias interessantes na cidade, né? Temos a Galeria Arto, que expôs a exposição de Gervani. Temos a galeria, que não é uma galeria, é uma loja de molduras, mas tem a função de galeria, como a Casa das Molduras, do Ronaldo. Tem a Galeria Casa do Parque, né? Enfim, e temos aí a Galeria Lava Pés, ali onde hoje é a Secretaria de Cultura. Temos diversos pontos. Precisa-se ter mais aquisição. A nossa arte, por exemplo, é uma arte que custa pouco, não é uma arte cara. E, no entanto, tinha que ter um consumo maior desse trabalho. O governo, qual é o papel do governo nisso? Qual deve ser? Você já disse que o empresariado é que pode financiar. Que pode financiar. O governo está fazendo bastante coisa e, aliás, o governo, não é de hoje que o governo vem fazendo, principalmente este governo agora, que criou, temos na frente o Leandro Carvalho, que é um maestro, quer dizer, um homem da área. Isso já foi uma grande coisa, colocar uma pessoa da área da cultura para trabalhar com a cultura. Isso já foi uma grande coisa. E, inclusive, por exemplo, o que o governo está fazendo? O governo, através do secretário Leandro, criou agora um projeto que é de circula Mato Grosso. As exposições todas que se fazem, tem já, parece que são 30 projetos que foram aprovados, e que cada exposição tem que circular em 3 lugares, não pode ser numa só. Aqui, essa exposição mesmo do Márcio Aurélio, que nós fizemos na Universidade, em Chapada dos Guimarães e em Rondonópolis. Esta do Gervani, ele fez na Galeria Arto, em Cuiabá, em Cáceres e em Rondonópolis. Um projeto da Mari Gema, Olhar Cuiabá, sobre a ideia o olhar da literatura Silva Freiriana, Olhar Cuiabá, a Mari Gema fez em Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis. Só que a Secretaria ainda não nos deu uma relação de todos esses projetos, que é interessante ver por onde circulou, entendeu? Quais as cidades que circulou, que elas circularam. Você pode procurar na internet, ainda não forneceram esta lista, que é fundamental de uma cobrança que temos que ter, de ter a ideia do resultado dessa circulação, porque é uma ideia muito boa de circular, né? E, enfim, eu acho que Mato Grosso está dando um respaldo muito grande. Agora não teria algumas coisas simples, tá? Desculpe, Rodrigo, eu queria dizer o seguinte, que você está falando com muita propriedade deste ano louco que não terminou. Qual é que você reagiu quando soube do episódio do assassinato do embaixador russo, né, por um homem que invocou em Alepo, numa galeria de arte? Pois é, uma galeria de arte, eram fotografias, né? Eu olhei bem, chamei bem de perto, não eram fotografias lá grande coisa. Não também. era. Bom, mas também isso não justifica. Não, eu ia falar de coisas simples que poderiam favorecer. Aqui em Cuiabá, por exemplo, há vários museus públicos que fecham no final de semana, que só funcionam até às 6 da tarde. Esse é um problema. Eu entendo isso. Esse é um problema, e não é de hoje esse problema. Porque não tem ninguém. Hoje em dia, por exemplo, para você deixar um museu aberto, você tem que pôr uma secretária para pegar a assinatura, tem que pôr guarda armado com revólver, porque senão entra, pega e leva tudo, mata tudo. É difícil. Antigamente eu ainda ainda era possível. Mas passar. É fundamental. Mas é fundamental, mas nós temos que ter um esquema maior de pessoal. O pessoal que trabalha é sempre muito pouca gente. Aliás, vocês aqui já visitaram o Museu de Arte e Cultura Popular, que está bem aqui? Vocês já viram aquela pintura na frente dele? É da Ana Ruas, que é uma pintura muito boa. Aqui temos... Eu acho que eu vou deixar esses catálogos com vocês. A gente vai, porque agora, esse aqui eu só tenho né, Verônica? Aline, a gente pode ilustrar essa conversa mostrando... Isso, muito bem. Né? A gente vocês que mostra sabem. Tá, Aline, tem um trabalho que você faz que é extraordinário, que é justamente buscar, de certa forma, abrir um pouco a mente das pessoas com esse concurso que você dá de História da Arte há muitos anos. Como que você vê esse plantio? Quer dizer, você já teve
resultados concretos, pessoas que, como você, tomaram um livro de 500 páginas na cabeça e saíram por aí procurando história da arte? Mas tem um mundo de gente, disparate, se você quer saber. Os meus cursos, graças a Deus, que eles sempre começam com menos e terminam com mais gente. Eu tenho pavor de perder um aluno, uma pessoa que levanta, fala, puxa, o que está acontecendo, já não estou sendo comunicativa. Isso não acontece. Eles permanecem. Meus cursos sempre trouxeram muitas pessoas que estão estudando arte, estão fazendo pós-graduação, foi através dos cursos. Para você ter ideia, quando em 1971, eu comecei a fazer os cursos em 1970, mas em 1971 eu fui chamada, morava em Campo Grande, para dar aula de História da Arte no lugar de educação artística, que os alunos não conseguiam parar de ficar no corredor. Ninguém sossegava na aula dessa matéria. Aí me chamaram. Enfim, para encurtar a história, os alunos depois só queriam assistir essa matéria e as outras começaram a relaxar das outras matérias, já foi um problema. Só lecionei um ano. E teve um aluno bonitinho sentado bem na frente. Eu tinha 4 quartas séries e 4 terceiras séries. Eram 320 alunos. Eram 16 aulas por semana. E eram tudo com projetor de slide. Mas tinha um menininho bonitinho na minha frente, assim, na terceira série D, porque era A, B, C, D. A A era boa, B era gente danada, C, sei lá, D era só de gente que não gostava de nada. A D já estava assim, arregaçada. Esse garoto era da D. E falou, professora, eu gosto muito de suas aulas, mas olha, o meu negócio é música, a senhora não pode me informar com quem que eu posso estudar? Falei, amanhã eu te levo na casa de um povo que mexe com música. Fala pra sua mãe que você vai chegar tarde. Tinha 15 anos, esse guri, 14, 15. Aí eu levei ele lá na casa de um povo que mexia com música, na casa do meu namorado, na casa, na época, o Humberto Espíndola, e tinha Geraldo Espíndola, TT Espíndola, Alzira, tinha toda aquela criançada que mexia com música. E esse menino chama-se Almir Sater. Grande Almir Sater, exatamente. Agora, Aline, você está falando dos artistas que surgem, então eu queria saber, e críticos de arte? Ufa, já temos ufa de crítico de arte aqui. Já temos o Serafim Bertolotto, a Ludmila Brandão, temos esse menino aí que escreveu esse livro aí, o Laudemir Gonçalves, lá de Rondonópolis. E temos, vai fazendo, porque para você ser crítico de arte, você tem que escrever um livro. Sem escrever um livro não dá. E então, Mato Grosso, nós temos 4 críticos de arte inscritos na Associação Brasileira dos Críticos de Arte. E você disse que se divide em 2 fases a crítica, né? Você fala da crítica dos jornais de sim. Bianchi. Como é que é essa divisão? É engraçado porque antes da televisão exercer esse papel tão importante, que é tão forte como ela assume hoje, os jornais, tudo que aparecia era uma crítica de jornal. Isso. Todos os jornais tinham um crítico de arte, né? Frederico Moraes era no Diário de Notícias, Roberto Pontual no Jornal do Brasil. E assim, de São Paulo, Jacó Klintovitz, que era no Jornal da Tarde. Isso. Enfim, são centenas de críticos. Assim também em outras cidades como Salvador, lá no Recife. Tinha ligado. A televisão, de certa forma, ela desestimulou. Acabou com esse negócio, porque primeiro que lê, ninguém mais lê, tem isso também, né? Então, a televisão, ela mostra, e no começo, quando a televisão começou a expulsar os críticos das redações dos jornais, porque foi a televisão que expulsou os críticos. Porque começou a haver resenha. Exatamente, não. Frederico Moraes, por exemplo, lá no Globo, trabalhava no jornal O Globo, escrevia aquelas matérias formidáveis, que é um crítico muito importante. Mas aí o cara ia filmar, ele filmava o cinegrafista, o dono do programa, filmava quem ele quisesse. Jogava na televisão qualquer um que ele quisia. Então, quer dizer, o crítico mesmo que faz quem que são os artistas bons, mas era divulgado o quê? O artista medíocre, mediano, então... Desapareceu e essa com a figura. Internet... hoje em dia já está melhorando já. Hoje em dia, por causa exatamente da internet, das redes sociais, que inclusive está melhorando porque, inclusive, o Congresso, por exemplo, está respeitando exatamente isso.
se o Congresso está respeitando, o Senado e a Câmara está respeitando exatamente por causa das redes sociais, onde o pessoal vai às ruas, está ouvindo as ruas, né? E dele Lava Jato. Aline, e o status que vem conquistando o grafite, por exemplo? A grafitagem. O grafite mudou completamente como ele surgiu, a maneira como ele surgiu. Ele se distanciou. Porque o grafite, o que era? Era você levar, escrever um recado nos vagões dos metrôs, né? Em Nova York, Paris, era você escrever. Era o anônimo, era precisamente o recado. Literalmente, você escrevia, eu te amo, vai dessa estação, vai para outra, vai levando, entendeu? Era o anônimo. Agora o grafite já passou só, primeiro que, por exemplo, metrôs. Os metrôs são poucos no mundo já, né? Os metrôs de Paris e Nova York já não cabe mais, já mudaram, aqueles vagões já se renovaram, já são outras histórias. Então ele foi para a rua, né? Ficou uma arte pública, né? Foi para as paredes das ruas. E então, hoje em dia, por exemplo, ela já não é mais anônima, ela já é uma arte que o artista já assina. Até outro dia ninguém assinava grafite. Agora nós temos aqui um excelente grafiteiro que é o Babu, né? Que é muito bom, que inclusive ele estava lá no Salão Jovem Arte com como chama? Uma porta dessa de encolher, de rodar, de recolher. Olha aqui que beleza. Ótimo. Né? E aqui desse lado nós temos o Benedito Nunes, que essa obra chama-se O Tamanho do Ar. E põe os tamanduás em cima e um A bem grande. Aliás, essa questão da arte mato-grossense, os artistas sempre eles começaram levando uma ideia ao pé da letra, formalizaram uma ideia. Assim foi a Dira, assim foi Gervânia, assim é o Nunes, uma ideia ao pé da letra. Aline, queria já de cara te agradecer esse grande Muito obrigada. depoimento, mas você tem 2 minutos para o recado final. O que você quer dizer? Eu quero agradecer muitíssimo, vocês são todos muito gentis. E eu quero falar exatamente que o pessoal deve adquirir as obras de arte. Vamos chamar a rapaziada para consumir, adquiram, estimulem, porque nada como estimular, comprar, para fazer com que a criatividade vá em frente. E parabéns a todos que trabalham com arte, parabéns a você, Vitória Bazaia, inventiva, parabéns a você, Gervane, o turbilhão criativo. Não é? Gervane é uma maravilha, é um turbilhão criativo. E muito obrigado a vocês todos. Maravilha o depoimento. Obrigado, obrigado. Aline. Muito obrigado. Obrigado, Muito Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Cláudio. Termina aqui mais um programa O Livre. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá.